Eu tenho um exemplo aqui que eu não vou fazer, porque senão vai tomar muito tempo para ver. E eu acho que na prova, provavelmente não vai cair assim. Por quê? Porque nesse caso do método de Newton, ele é um método genérico, para qualquer ponto, para qualquer tipo de ponto que você tiver. Existe um método que é meio que uma simplificação disso aqui, para quando a distância entre os x é a mesma. Ou seja, se a distância entre o x0 e o x1 for a mesma que o x1 e o x2, a mesma que o x2 e o x3, eu posso usar isso aqui, mas eu posso usar uma coisa simplificada que eu vou mostrar agora, que é o que caiu na prova do passado. Não caiu isso aqui, porque isso aqui acaba sendo meio complicado. Exatamente. Eu vou fazer isso. O que acontece? Se eu tenho a mesma distância, digamos que o x0 fosse 2, 4, 6, 8. Vocês percebem que a distância entre os x é igual. 2 mais 2 mais 2. Se essa distância for igual, você pode usar o método simplificado. Vou mostrar agora. E aí eu resolvo a questão da prova. Ou seja, o método simplificado. Só cuidado que só dá para usar esse método quando a distância entre os x é a mesma, tá? Inclusive, quando a gente tem esse método simplificado, a distância entre os x's entre os x, eu vou chamar de h. Tá? Eu vou chamar de é o passo dos pontos. Tá? Então, tipo, o h vai ser a distância entre esses dois, que é a mesma coisa entre esses dois, então é uma coisa constante. Certo? É o x1 menos x0, vezes x2 menos x1, vezes x3 menos x2. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou escrever uma tabela um pouquinho mais simples, porque eu não preciso fazer nenhuma. Eu consigo fazer cálculos mais simples. A tabela vai ser o seguinte. Digamos que eu sempre vou fazer esse exemplo com 4 números, mas poderia ser um número qualquer de números, tá? Vai ser uma tabela com, eu vou desenhar esse triângulo aqui. Eu nem sei, tem um nome esse triângulo? Delta? Então a gente chama de delta, delta 0, delta 1, delta 2, delta 3. O que vão ser esses deltas? Esses deltas vão ser o seguinte. A primeira coluna do que é o delta 0, eu vou colocar simplesmente os y. Então, nesse caso aqui, vou colocar y0, eu vou chamar de delta f, delta 0, f de x0, y1, que é o delta 0, f de x1, y2, que é igual a delta 0, f x2 e y3 igual a delta f 0x3. O que eu vou fazer agora nas outras tabelas, nas outras colunas da casa? No delta 1, eu vou fazer simplesmente isso menos isso. Aqui y0. Vai ser y menos y0. Vai ser a mesma coisa aqui também. Aqui tinha 4 números, aqui vai ter 3, aqui 2, aqui 1. Aqui y menos y0. y2 menos y1, y3 menos y2. Isso aqui vai ser, eu não vou escrever, mas acho que dá para entender que isso aqui é o delta 1 f de x0, delta 1 f de x1, delta 1 f de x2. Aqui são os delta 1, aqui são os delta 0. Aqui vai ser esse menos esse, vou colocar aqui. Esse menos esse, vou colocar aqui. E finalmente, esse menos esse, eu vou colocar aqui. Esse aqui vai ser o delta 2. Então, delta 2 f de x0, delta 2 f de x1, delta 3 f de x0. Tá? Você precisa ter uma tabelinha mais fácil. Né? Você não precisa dividir nada, é só fazer esse menos esse, esse menos esse, esse menos esse. Aí vai dar esses 3. Aí esse menos esse e esse menos esse, vai dar esses 2. Esse menos esse vai dar esse aqui. E você vai fazer a mesma coisa, você vai pegar esses números aqui, esse e esse. Só que a função vai ser o seguinte, por número n de x vai ser delta 0 f de x0, que é esse número aqui,
que vai ser uma constante, um número, simplesmente, mais delta 1 f x0, x menos x0, sobre h. O que era h? H é a distância entre um x e outro. Isso aqui é um número, esse delta 1 porque ficou a diferença, né? Esse número, isso aqui é um número, isso aqui é x menos um número, isso aqui vai ser um polinômio de primeiro grau. Aqui é uma constante, aqui é uma coisa de primeiro grau. Aí eu vou somar. Vocês já pegaram, desde imaginar como é. Aqui vai ser o delta 2 f(x0), que vai ser 0, 1, 2, vai ser esse número aqui, é sempre o primeiro número da coluna, delta 2 f(x0) vezes x menos x0 vezes x menos x1. Aí eu vou dividir por 2 fatorial h quadrado. E se você for continuando, eu vou passar para ficar experimentando, o último termo seria delta 3f(x0), que é esse número aqui, né? Lembra que você sempre pega essa diagonal, sempre os primeiros números, seria delta 3f(x0), x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2, dividido por 3 fatorial h ao cubo. E você vai fazendo assim por diante. Se você tem até o delta n, seria o delta n f(x0) vezes x menos x0 vezes x1 até o x menos xn sobre n fatorial h elevado a n. Você vê que isso aqui são sempre termos, um monte de número, multiplicando x menos alguma coisa, dividido por um número fatorial sobre vezes o passo ao quadrado. E você vai conseguir o polinômio. Aí eu vou mostrar a questão da prova. Quando fala de delta 0 f(x0), é uma nomenclatura. É uma nomenclatura que parece que as pessoas fazem para confundir. Porque é literalmente um número, tipo, é simplesmente um número. Delta 0 f(x0). É simplesmente um número. As questões de Newton e Lagrange não passam muito disso. Eu acredito que não, acho bem difícil de passar. Realmente, assim, pela prova do ano passado e as outras, e a do ano passado ela tendeu a ser mais fácil, e acho que esse ano eles estão nessa tendência também, que não pode usar calculadora. É meio que isso, eles vão te dar uma coisa assim, você vai ver que na prova ele até dá uma brincada, assim, dá um número de elevador lá, e você tem que achar quando as pessoas saíram, mas é isso, tipo, não dá pra sair muito disso. Cai spline? Não, acho que não. Eu vi que tinha spline, ano passado não caiu. Tá nas notas de aula, mas é porque as notas de aula do PowerPoint de 2021 caíram, e aí eles agora tiraram um monte de coisa, acredito que spline não caiu. Porque essas coisas de spline estão mais automáticas. Essas coisas de spline, tá, acho que precisa usar calculadora, e aí, enfim, é uma coisa que, assim, é bem mais complicado. Não dá para fazer. Então, basicamente, eu vou passar a questão agora. Diga. Esses métodos me dão um polinômio que passa pelos pontos da tabela. Exato. Por que a minimização de polinômios não dá esse polinômio que passa Então, é porque a minimização de polinômios é um pouco diferente. Você decide que você quer um polinômio de tal forma, tipo aqui, eu não tenho grau de polinômio. No MNQ, a gente falava, eu quero um polinômio assim, um polinômio de primeiro grau. Qual é o polinômio de primeiro grau que é mais perto desses pontos? Às vezes tem, sei lá, 5 pontos. Nenhum polinômio de primeiro grau vai conseguir passar por 5 pontos. Então, é um polinômio cuja distância dele a esses pontos é a mínima. Se você você tentar aproximar esses pontos pelo MNQ, que é um polinômio de grau muito alto, talvez acabe sendo a mesma coisa. A dúvida é a diferença disso com polinômios ortogonais, com minimização. É justamente isso aí, tendendo ao infinito o número de pontos, isso daí vai converger ao polinômio que você acha que vai converger. Exato. Aí não faz sentido. Porque se você tem muitos pontos e um polinômio com grau pequeno, esse grau ele não vai conseguir se curvar tanto para passar por todos os pontos. Mas é análogo. Tá? Tem uma fórmula para isso que ele coloca um z igual a x menos x0 sobre h. Você acha que é melhor dessa fórmula ou que eu anotei aqui? Porque aí tira o... Então, essas coisas elas são análogas, é meio que a mesma coisa, ele só deve ter dado uma anotação diferente. Aí acho que vai mais pelo seu costume. Se você está mais acostumado com essa, eu acho que pode ser com essa, mas eles devem dar a mesma coisa. É que isso aqui provavelmente é como o nosso professor passou no passado e como eu vi no Moodle. Aí Bom, como que é a questão da P1? Eu não vou ser ler inteira, porque tem aqui na introdução, mas eu vou mostrar anunciado. Né? Então ele fala assim,
E a gente dava uma tabela, né? Como sempre vai ter essa tabelinha aqui. Se olhar essa tabela, você fala, tá, é interpolação do número. E aí a tabela falava o seguinte, o y, ele era, isso aqui correspondia a um elevador. Já começou a inventar maluquice. Isso aqui é um elevador. O y é a quantidade de pessoas que entram ou saem do elevador. Então aqui tinha A, 2, 1, 0, 4. E o x era o andar. Então aqui tinha menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então, tipo, o y era o andar. Não, desculpa, era quantas pessoas entraram ou saíram no andar x. Então, no andar menos 2, entraram A pessoas. Ele não dava o A. Ele pedia para você descobrir o A. Você não certa coisa que eu falo. No andar menos 1 entrou 2. No andar 0 entrou 1. No andar 1 entrou 0. E assim por diante. Certo? Então, isso aqui. Ele falava assim: quanto tem que ser A para que o polinômio, para que esse polinômio interpolador aqui tenha um grau 3? Tá, esquisito primeiro, né? Porque primeiro a gente tem. Eu entender, né? Ele queria um polinômio que interpolasse isso aqui que tivesse grau 3. Olha isso aqui, quantos pontos a gente tem? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então o polinômio teoricamente tem que ter grau 4, né? Na verdade tem um grau máximo de 4. Como que eu vou conseguir um polinômio com grau 3? Aí eu faço o seguinte. Vou apagar a luz aqui para vocês tentarem ver. Não, essa aqui é do caderno. Cadê o quê? Nessa aula. Tá, justo. Não, então eu vou fazer o exemplo. Depois eu vou jogar o caderno que veio do ano passado junto com ele, se vocês quiserem. Tá, então é o seguinte. Ele quer o valor de A para que o polinômio seja de grau 3. Eu lembro quando eu fiz essa prova, eu olhei e falei, mano, Deus, eu não sei fazer isso aqui. Eu só fui lá e falei, mano, eu só sei desenhar o polinômio, o que é o valor de A aqui. Mas eu falei, mano, não desespera, eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou escrever a tabelinha lá. Vou falar, delta 0, delta 1, delta 2, delta 3. Delta 4. 4 colunas, né? Porque eu tenho 5 números, 5 pares, né? Eu tenho 4 colunas. Qual vai ser o delta 0? O delta 0 são simplesmente os y. Então vai ser A2, 1, 0, 4. A2, 1, 0, 4. O delta 1, lembra? Esse menos esse. Então aqui é 2 menos A. Aqui é 1 menos 2, que é menos 1. Aqui é 0 menos 1, que é menos 1 também. Aqui é 4 menos 0, que é 4. E assim por diante, né? Aqui eu faço menos 1, menos 2 menos A. Menos 1, menos 2 menos A vai dar A menos 3. E aqui vai ser 4 menos menos 1. Não, desculpa. Menos 1 menos menos 1 vai dar 0. 4 menos menos 1 vai dar 5. 0 menos A menos 3. Isso aqui vai ser 3 menos A. 5 menos 0, 5. E por fim, 5 menos 3 menos A vai dar A mais 2. Eu fiz a mesma coisa que eu falei que era para fazer, só que eu não sei o valor de A. Então eu vou fazendo aqui sem saber o valor de A. Beleza, né? O que eu percebi, né? Você percebe que se você for... Agora você vai construir, né, o polinômio interpolador. O polinômio interpolador ele vai ser sempre a primeira coluna, aqui, então vai ser esses números aqui. Opa! Esses números aqui. Né? Então ele vai ser... Eu vou escrever ele aqui da forma aqui. O P de x, né? Eu tenho, que ele pede, é simplesmente f de x0, que é A, mais delta 1 f de x0, vezes x menos x0, porque o delta 1 é 2 menos A. Então, escrevo 2 menos A, vezes x mais 2, sobre h quadrado, quanto que é h? H é 1, né? Porque é menos 2 até menos 1, 1. 1 menos 2 é 1, então o h é 1. Tá? 1 quadrado. Sobre 1 quadrado. Mais. Agora eu delta 2, f de 0, que é a menos 3. Vezes. Tá muito feio. Vezes x menos x0, vezes x menos x1. X menos x0, vezes x menos x1 é x mais 2. X mais 1 sobre 1, aqui é sobre 1, aqui é sobre 1 ao quadrado vezes 2 fatorial, 2 fatorial 1 quadrado. Finalmente o último termo vai ser, não, eu coloquei mais 2 termos aqui, é 3 menos A
mais 3 menos A vezes x mais 2, x mais 1, x menos 0, sobre 3 fatorial 1 ao cubo. Eu estou fazendo aquilo que eu estava fazendo. Eu estou substituindo os valores aqui que eu tinha e escrevendo o polinômio que eu tinha falado. O último termo vai ser o seguinte. Vai ser esse número aqui, A mais 2. Vou escrever aqui, tá? Mais A mais 2. Mais A mais 2 vezes x menos x0, que é x mais 2, vezes x mais 1, vezes x menos 0, vezes x menos 1, sobre 1 a 4, sobre 4 fatorial vezes 1 a 4. Então esse aqui seria o polinômio. Só que o que ele fala? Ele fala o seguinte, eu quero que o polinômio seja do terceiro grau. Onde que tem coisa aqui que é maior que o terceiro grau? Aqui, né? Exato. Aqui é uma constante, grau 0. Você soma com isso aqui, grau 1, grau 2 e grau 3. Aqui é grau 4. Então isso aqui tem que ser 0. Porque se isso aqui não for 0, se esse termão aqui não for 0, a função não vai ser de terceiro grau, vai ser de quarto grau. Aqui vai ter um x mais 2, vezes x mais 1, vezes x mais 0, vai ter 4x aqui. A única coisa que você tinha que falar é, tá, isso aqui tem que ser 0. O que está acontecendo para isso aqui ser 0? Isso aqui tem que ser 0. Isso é o único jeito de você zerar isso aqui. Então, o A mais 2 tem que ser 0. Portanto, o A vale menos 2. Entendeu? E aí esse A aqui valeria menos 2. Esse vale menos 2. O que significa que no andar menos 2 saíram 2 pessoas do elevador. E aí, fazendo isso aqui, você já matava o segundo problema, a segunda questão que eu falava, e qual que é o problema interpolador? Você só substituía o A valendo menos 2 em todos esses termos aqui. Precisa fazer essa distributiva para poder... Não precisa. Não precisa porque isso seria um trabalho de plano absurdo. E a gente não tem sempre na prova. Se você estudar, tem possível. Mas assim, confira várias vezes. Eu lembro claramente, quando eu fiz a minha prova, eu coloquei que 3 fatorial era, sei lá, 4. E aí eu perdi um ponto. Mas é isso, tá? Então, você sempre vai ter que fazer isso aqui. Eles quiseram dar uma brincada, assim, não tá tão óbvio, né? Então, eles meio que deixaram a incógnita, né? Ter esse A. Aí você só descobria o A, para isso aqui ser 0, para terceiro grau. Só mais uma dúvida. Isso, você vai sempre dividir por, assim. No termo 1, você vai dividir por H a primeira vezes 1 fatorial. No termo que tem 2x, você vai dividir por H ao quadrado 2 fatorial. No termo que tem 3x, H ao cubo vezes 3 fatorial. No termo que H era 1, mas assim vai dividir. No termo N, né, tipo, quando no delta 1, no delta N você vai fazer o negócio, né, que eu falei, dividido por H elevado a N vezes N fatorial. São dois termos. É o N fatorial vezes o H elevado a N. Explica de novo suas ideias, como que você construiu o polinômio depois que... Como eu construí o polinômio? Tá. O polinômio vai ser o seguinte. Eu vou escrever ele aqui, tá? Você quer que eu explique já assim ou do jeito mais genérico? Não, assim que pode ser. Né? Então, ele vai ser o A, que é o delta 0. Primeiro foi o delta 0. Aí o segundo termo vai ser delta 1, esse aqui, a primeira linha do delta 1, é 2 menos A. Vão ser vários passinhos, né? Primeira coisa, delta 1, 2 menos A. Eu vou multiplicar isso por x menos x0 e vou dividir isso por H a primeira vezes 1 fatorial. H no caso é 1. Tá. E assim por diante. Então, o próximo termo vai ser esse número aqui, a primeira linha do delta 2, que vai ser A menos 3. Aí vai ter dois produtos de x. Eu vou multiplicar o x menos x0 e o x menos x1. Você percebe que, conforme eu vou aumentando, o grau vai aumentando. No delta 0 era um polinômio de grau 0, que é uma constante. No delta 1 um polinômio de grau 1. Então, fazendo vezes x menos x0. No delta 2 é o polinômio de grau 2. A menos 3, x menos x0, x menos x1. Dividido por
H elevado a 2 vezes 2 fatorial. Certo. Tudo isso vai ficar desse jeito porque você está usando aquela primeira linha lá que você falou. Exato, é sempre o primeiro número de cada coluna. E aí, se fosse daquele outro formato mais difícil, é mais ou menos a mesma coisa, só que pode mudar qual linha eu vou usar, tipo isso. Mais ou menos isso. Tipo, no outro caso, o que acontecia é que em vez de eu só subtrair uma coisa da outra, conforme o preenchimento dessa tabela era diferente, mas é sempre a primeira linha. Ah, tá. Entendeu? Era uma coisa tipo esse menos esse dividido por esse menos esse. Não era simplesmente esse menos esse, era esse menos esse dividido por uma outra coisa. Então você sempre vai usar a primeira linha. E aí não tinha esse fatorial aqui, era só essa parte de cima. Depois eu mando aqui nas notas, tá? Deu para entender aqui, gente? É realmente uma coisa assim meio mecânica. Você realmente tacar o ar, fazer isso. Não, eu fiz isso aqui para ficar mais rápido. Quer dizer, para ficar mais rápido, para ficar mais devagar, para ficar mais didático. Você poderia simplesmente perceber, o último termo vai ser o termo que é a quarta, que vai ser isso aqui. Não, Só que depois lá da ele fala assim, colocar o sim. Tipo, você, é o que ele perguntou, tipo, você não precisa fazer a distribuição disso aqui. Você só escreve exatamente a mesma coisa, mas troca lá por 2, por menos 2. Porque, por exemplo, você colocou o x0 por 2, x1 por 1, x2 por 0, x3 por 4. Mas se inverter a ordem. A ordem dos x's? Por exemplo, x0 eu posso falar que x0 é 4, x1 é 0, x2 é 2, x3 é 1. Então, Aí você faz assim, sai um polinômio. não, mas a ordem dos x's era dada, ela era assim. Tipo, essa tabela aqui era dada na Não, fala. é dado, mas você pode escolher a ordem que você quiser. O inverso vai dar o mesmo. Não, acho que você tem que. Mas vai dar o mesmo polinômio, né? Independente da ordem. É, independente da ordem, dá a mesma coisa. Independente pra frente e... Mas eu não entendi. Tipo, você tá tipo, escolhendo. Você escolhe esse, depois esse, depois esse, assim. Porque, por exemplo, o x0 é 2. O x0, sim. Eu poderia falar que o x0 é o último. Você poderia dizer que esse é o x0. Esse é x0, x1, x2, x3, x4. Posso? Acho que sim. Daí eu fiz assim e assim deu certo. Daria igual. Tá igual. Só que no final você tem que fazer o completo. Você tem que acabar substituindo o novo e dar Entendi. Assim, eles não vão descontar provavelmente. Talvez, não sei se por não vai dar a mesma coisa. Porque eu coloquei aqui, se você fizer desse jeito aí, que a maioria do pessoal quiser do que eu falei, né, tirar pra frente, no final você vai chegar no... Valor Vai de ser a mesma resposta, só que expressa com outras coisas em evidência. Isso, é a mesma resposta. Mas então, os dois estão certos. eles vão considerar os dois certos. Não, eles não vão dar isso. Não vão disputar por causa disso, provavelmente. Sim, tanto faz. É que o jeito mecânico que a gente aprendeu era daqui pra cá, mas pode ser, Você pode fazer uma ordem determinada também, alguns médicos. Sim, aí fica a cara do cara que está fazendo a prova. Sei lá, né? Chance da merda. Viu, pessoal, uma pergunta. Vocês ainda tem integração, análise harmônica e EDOs. Não sei se vai dar tempo. Queria saber o que vocês acham. Eu acho melhor. Qual a boca da diurna aí que cai? Mas eu acho que cai. Ou integração, né? Ideal, acho que foi várias provas. Que é dado, né? Ideal vai cair. Porque esse ideal você dá EDO, aí você resolve 2A. Aí a integração resolve 2B, porque é o mesmo. Eu não sei se assim vamos mostrar a gente deve melhor de 41, mas ninguém vem. Vocês sabem se alguém vai vir aqui assim? Provavelmente vai ter que fechar. A gente está em maioria, mas tá bom. Bom, pessoal, então eu vou falar aqui um pouco de EDO com vocês. Só alguém tem alguma dúvida ainda disso aqui? Ou para entender? Essa parte de erro, de polinômio que você acabou de você pegar com a função, eu acho que a tendência não caria. De erro? Eu acho que não também. Erro não cai. Ó, eu acho que talvez erro caia, mas aí da fórmula batida lá, você tem que fazer. Eu vou mandar as notas de aula no meu caderno, tem lá. Sim. Aí você tem que dar uma olhada.
E na nossa prova ele pediu, se eu não me engano. Ou 2022. Mas aí, talvez tenha vai ser um item assim. Bom, então eu vou falar um pouco de EDO com vocês. Como tem pouco tempo, eu vou falar bem rapidinho, até porque EDO é um processo, não é tão mecânico quanto integração, mas é um processo que vocês já devem ter visto um pouco no EP2. Né? Eu percebi que vocês viram. Vocês não viram. Ou vocês não viram, não sei. Eu escutei bastante. Então, vamos lá. O que são EDOs? EDOs são equações diferenciais ordinárias. Isso significa que ela é um tipo de equação diferencial dada por esse modo aqui. Então, se eu tenho um x1, a derivada dele vai ser uma função que envolve o x1 até o xn. Então, o que isso está dizendo? Está dizendo que a derivada da minha variável depende da variável não derivada em si. Isso são equações diferenciais ordinárias. Equações diferenciais ordinárias descrevem um bom conjunto de funções que você tem em mecânica ou em qualquer outro tipo de sistema. Por exemplo, um pêndulo. Dando só um exemplo aqui, tá? A equação dinâmica dele, se eu não me engano, corrija se estiver errado, se você lembra. Se eu não me engano, isso daqui, tá? Se eu não me engano, isso daqui. Vamos supor que o θ é bem pequenininho para a gente falar que sinus de θ é mais ou menos igual a θ. Só quero dar um exemplo para vocês de o que a gente está fazendo aqui. Então, como é que eu escreveria isso aqui? Eu poderia falar em uma f, e essa f aqui é igual ao θ ponto e ao θ dois pontos. Mas a gente não faz isso geralmente. A gente fala que isso aqui, a gente vai falar que θ, deixa eu mudar a cor, dando só um exemplo. θ igual a x1, θ ponto igual a x2. O que significa? Significa que isso aqui, se o θ ponto é igual a x2, então isso aqui é igual a x2. E isso aqui, θ dois pontos é o quê? θ dois pontos é m menos mgl sobre i, θ. E θ é x1. Então isso é uma equação diferencial ordinária. Você basicamente descreve o teu conjunto de variáveis que você tem conhecimento só da derivada delas, você tem conhecimento da variação delas, em função da própria derivada, da própria variável. Então isso aqui é o que a gente está lidando aqui no momento da prova. Então, naturalmente, o que acontece? Se eu tenho uma equação diferencial ordinária para resolver, muito geralmente eu não vou conseguir, é porque eu não vou conseguir uma solução analítica. Não tem porque eu pegar uma equação diferencial ordinária e com um passo de integração ir lá aproximando a minha função se eu tivesse resposta analítica. Então isso vai ser uma aproximação para pequeno para você obter a tua função e você ter o conhecimento da variação dela, que é a derivada dela. Como é que você conhece a função? Esse é o grande objetivo das EDOs. Então, para isso, existe uma série de métodos que vocês viram no EP, acredito? Por exemplo, Euler. O método de Euler diz o quê? O método de Euler diz que x do t mais h é igual a x do t O que isso está querendo me falar? Vamos lá. Queria eu escrever para vocês. Essa f aqui vai me dar informações da variação da minha função. O que o método de Euler vai estar fazendo? Então vamos supor que eu tenho algum comportamento assim, eu tenho o conhecimento da derivada só. Qual que seria o objetivo? O que isso daqui está dizendo? Vamos lá. Eu tenho informação da minha função pelo menos no instante inicial. Vai. Isso aqui é o passo de integração que eu estou escolhendo. Então vamos lá, eu tenho esse passo aqui, ó, de 2 em 2. Beleza. 2 por 2. Esse H é o passo. Então o que eu estou fazendo é multiplicar a variação da minha função pelo passo. Eu estou aproximando ela por retas. Então, por exemplo, aqui, se a derivada é uma derivada que tem uma reta nesse sentido aqui, eu pegaria e aproximaria a minha função assim. Aí eu calculo a função nesse ponto aqui, seria o x de t, o x do t mais h, que seria h
2H, 3H.